Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso aí, problemas de tecnologia. Vou tentar... A gente está 5 minutos atrasado só, então a gente tira do tempo de pergunta e a gente conversa no corredor. A gente consegue fazer sem atrasar o resto das palestras. Beleza. Até 11h30 a gente está liberado aqui. Bom, me apresentar. Eu trabalho como desenvolvedor lá na Globo.com desde 2011. Trabalhei um ano no portal de notícias do G1 e depois juntei ao time do Tsuru, que é uma plataforma de cloud computing open source. É tipo um Heroku open source que você mesmo pode instalar na sua infraestrutura. Vou aproveitar para fazer um jabazinho do Tsuru. Ele nasceu dentro da Globo.com, ele é usado em produção na Globo.com. O produto de maior expressividade até hoje no Tsuru, que as pessoas sempre perguntam, estreou essa semana, que é o Globoplay. Então, no dia da estreia, a gente teve cerca de 160 mil conexões estabelecidas simultâneas na hora que foi anunciado no Jornal Nacional. Então, é hoje o produto de maior expressão rodando no Tsuru. E também tem outras empresas usando no Brasil e em outros países do mundo também. Tem uma palestra recente que aconteceu num meetup em Madrid, onde o CTO da QDQ Media falou sobre como eles estão usando o Tsuru para mudar a arquitetura deles de monolítica para uma arquitetura mais orientada a microserviços. A QDQ Media é como se fosse a Globo.com lá, sem a existência de uma TV, né? Uma empresa de internet, de mídia mesmo, é um portal. É como se fosse o Terra ou o UOL, que é um portal na internet que não está ligado a nenhuma TV. Bom, essa não é uma palestra sobre o Tsuru, um feedback que eu recebi recentemente é que eu dava uma palestra sobre o Tsuru, então não vou falar sobre o Tsuru hoje. Quem quiser conversar sobre o Tsuru, estou no corredor por aí. Eu deveria ter adesivos do Tsuru para distribuir, eu tinha uns 6 e eu já distribuí, então sinto muito quem não leu. Eu esqueci de trazer. Mas eu tenho camisas da Globo.com de brinde aqui. Poucas. Manda um e-mail da próxima vez, ó, lembra de trazer os adesivos. A gente tem um pacote de adesivo lá que a gente nunca lembra de levar nos eventos. Vou falar sobre escalando aplicações web, então vou dar um exemplo aqui de um modelo fictício de aplicação web. E a fonte ficou horrível, mas ali em cima tem um balanceador, embaixo eu tenho está escrito proxy reversos mais cache. É um cara que vai pegar a requisição, vai mandar para trás, e o resultado disso ele vai cachear por um determinado conteúdo de tempo. Aqui embaixo eu tenho outro balanceador. E aí eu tenho minha aplicaçãozinha Python ali rodando em 2 máquinas com 24 GB de RAM, por exemplo. Aí é fácil, né? 24 GB de RAM, eu encho de worker lá, a Python só gasta uma CPU, mas eu subo o Greencorn com 35 workers, cada um vai rodar em uma CPU e está tranquilo. Né? E se acontecer isso aqui, né? O que acontece agora? Eu tenho a mesma quantidade de memória, tenho 48 GB de memória, só que agora eu tenho 48 containers com 1 GB de memória cada um. A mesma aplicação que roda bem em 2 máquinas com 24 GB não necessariamente vai rodar bem em 48 máquinas de 1 GB. E como você... A ideia do Tsuru, um pouco, de cloud computing, né, de containers, é ter máquinas menores que rodam só a sua aplicação. Só que ela tem menos recursos. E se você quiser escalar, você adiciona mais containers, mais máquinas. E como é que eu me preparo para isso? Então, tem uma citação de um livro que eu esqueci o nome agora, né? Martin Abbott, o nome do livro eu esqueci, que ele fala sobre 2 modelos, né? Que é o scaling up, que você adiciona mais recursos, sua máquina fica maior, e o scale out, que você adiciona mais máquinas. Eventualmente, você vai bater no limite da tecnologia atual. E aí você não vai conseguir mais escalar para cima. Então, como é que faz? O que eu tenho que me atentar quando eu tiver que construir uma aplicação que eu vou ter, ao invés de 2 instâncias dela rodando, 48 instâncias dela rodando? Ano passado, na Python Brasil, o Tarsis e o César, que também trabalham no Tsuru, eles falaram... o título da palestra era Python na Cloud do jeito certo, mas eles falaram sobre 12 factors. Eu não vou dar a mesma palestra, obviamente, mas eu quero falar rapidinho de 3 desses modelos, 3 desses fatores.
que são os backing services, o concurrency e o disposability. A ideia do backing service é, sua aplicação ela não tem que se preocupar com armazenamento de dados, com cache, com, sei lá, gestão de imagem, né? Cropar imagem, servir imagem. Terceiriza o máximo que você puder e permite que sua aplicação foque, né? Então, sua aplicação vai ser mais simples. E quanto mais simples a aplicação for, mais fácil é escalar. A ideia da concorrência aqui é a concorrência no modelo de processo. Se você tem processos muito simples que fazem só uma coisa e fazem bem isso, que é a ideia do processo lá da década de 60, de quando o Unix foi criado, né? Você tem processos bem focados que fazem só uma coisa e que eles não compartilham nada entre eles, então é fácil adicionar novas instâncias desse processo. Eu posso criar vários desses processos atendendo várias demandas. Obrigado. Então, fica mais fácil escalar. De novo, se você parar para pensar, é mais simples. Sua aplicação tem que ser mais simples, sua aplicação tem que fazer o mínimo possível que ela pode fazer para entregar dentro de um conjunto de ferramentas, né? Daí que o microserviços está tão na moda, você tem várias aplicações que fazem isso. E aí fica mais fácil escalar cada uma separada. Eita. Rafael está falhando. O disposability, a ideia é, a qualquer momento eu posso desligar qualquer pedaço dessa aplicação, ou ele sobe rápido, né? Então, não é só escalar, é escalar rápido, né? Do nada vai vir uma demanda muito grande, né? Do nada, o William Bonner vai anunciar o episódio 0 de uma novela no Globoplay pela primeira vez na história e todo mundo vai acessar o Globoplay. Tem que ser fácil escalar a sua app, adicionar novas instâncias desse processo e, se possível, até permitir que isso aconteça de forma automática, né? Quando você tiver demanda, aumenta. Quando você não tiver mais demanda, diminui. Então, vou contar uma historinha, né? Eu vou mostrar algumas histórias que são fictícias, mas suponham que é uma não de como a gente migrou, mas de como a gente migraria se fosse verdade uma aplicação que está rodando em 2 máquinas gigantes, tipo aquele slide lá no começo, né? Que tipo de problema que a gente encontrou, que a gente encontraria se fosse verdade, né? Então, tem uma aplicação lá rodando em 2 máquinas grandes, só que aí está bombando essa história de Docker, container, quero usar esse negócio, né? Vamos para a cloud. Ao invés de 2 máquinas, eu vou rodar em 40 containers, minha aplicação. Quem acha que pode dar algum problema? Vamos ver o que acontece. Né? Primeiro problema é, isso aqui é algo que, se você roda em uma máquina só, você já está fazendo errado, tá? O primeiro item, pelo menos. Cache local e memória. Por quê? Mesmo com 2 máquinas, eles teriam 8 workers, se fosse verdade, em cada máquina, 8 workers de green unicorn. Quando você cacheia em memória local, o cache vale para aquele worker só. Né? Memória local você tem um dicionário Python lá, que você guarda o resultado de uma consulta no banco, por exemplo. Eles não teriam, se fosse verdade, esse cache, né, nos workers, mas no caso dessa aplicação fictícia existia um Redis rodando em cada uma das máquinas. Então, o cache, tendo 2 máquinas, né, para aquecer bastava um request em cada uma delas, tranquilo. Agora, se eu tiver 40 máquinas, eu tenho bastante request com cache frio. Imagina um cenário de elasticidade. Na hora que eu estou mais tomando porrada, eu vou adicionar mais máquina e eu vou cair mais rápido. Porque eu vou adicionar mais máquina que estão com cache frio. Então, eu vou piorar, eu vou derrubar meu banco se eu adicionar mais máquina. Então, para atender mais demanda, eu tenho que adicionar mais máquina. Só que se eu adicionar mais máquina, eu derrubo o banco. Ou outro serviço que eu tenho escondido atrás de um cache.
E um outro cenário que encontra é usar disco, também local ou às vezes compartilhado. Mas uma solução simples é... Um outro problema é que se esse redis caísse, azar o seu. Então, uma solução que foi adotada, no caso da aplicação fictícia, foi ficticiamente adotada. Essa palavra existe? Hipoteticamente, obrigado. Foi usar o Redis mais o Sentinel. Por que Redis mais Sentinel? Porque o Sentinel ele garante alta disponibilidade do Redis e replicação. Então, você pode ter um master. Se esse master cair, existe uma eleição de um novo master entre os slaves. Uma evolução natural seria o Redis Cluster, que faz o que o Redis Sentinel faz, e, além disso, ainda particiona o dado. Então, você ganha particionamento de dados. É só se você tiver muito dado, porque um cluster mínimo de Redis, de acordo com a documentação, é formado por 7 máquinas. Então, você vai gastar 7 máquinas só para um cache. Dificilmente alguém gastaria, gente. Essa aplicação fictícia teria, no caso, 3 máquinas, por exemplo. Esse aqui é o mais divertido. A seção dessa aplicação fictícia estaria também na memória local do worker. E essa aplicação fictícia ela poderia ter login. E aí você tem 8 workers, 2 máquinas, 16 máquinas, você tem que fazer login 16 vezes para valer. A menos que você caia numa que você já está logado. Login é tranquilo, não tem problema. O problema é o logout. Porque se você está usando um computador compartilhado, você fez logout, só que não. Alguém pode... O problema não é nunca o login, o problema é o logout. Então, você tem que dar sorte de deslogar em tudo que você loga. A solução para isso é exatamente a mesma do cache. Não sei quem já trabalhou com Django, mas o Django, pelo menos até algumas versões atrás, o padrão já era armazenar a sessão em banco, depois eles adicionaram suporte a cookie, e aí você pode guardar num Redis se você quiser mais performance. Mas no Django isso está bem resolvido, mas existem aplicações onde isso não é tão bem resolvido. Um outro problema são assets, JS, imagem, CSS. E como é que isso ficava nessa aplicação? Existiam mount points de um file server, de um servidor de arquivo distribuído, que era montado em cada uma das apps dessa aplicação. E aí, qualquer um das apps poderia escrever nesse... Na verdade, o processo de deploy, os assets eram enviados para esse file server, e esse file server era depois montado nas máquinas dessas apps. Tem alguns problemas com isso. Primeiro, a dependência desse file server. Se eu tivesse qualquer problema de rede no meio do procedimento, acontecia esse erro aqui, que é o Read Only File System. Algumas aplicações precisavam escrever, fazer upload. Essa fictícia precisava fazer esse upload, então, às vezes, tomava um erro e aí precisava de alguém intervir. Além disso, imagina de novo, 40 mount points, preciso adicionar mais 20 containers agora, vou esperar o file server responder para montar esse disco para eu conseguir servir através da minha aplicação, os arquivos. A solução é simples, Eu não vou servir arquivos pela minha aplicação. Não é meu trabalho fazer isso. E também não vou armazenar num file, num arquivo distribuído, para um Nginx servir isso. Eu vou usar um Object Storage, que é uma parada muito bem resolvida, por exemplo, o S3, e depois vou usar um CloudFront, que é um CDN na frente, ou um Swift e uma CDN caseira, que é como a Globo.com resolve esse problema hoje. Durante o deploy, eu envio tudo para um bucket, lá no meu S3, e esse bucket vai me dar uma URL pública com SSL, inclusive, para servir os meus assets. E aí eu posso linkar direto para esses assets. Note que, como eu não tenho que copiar a cada unidade que eu adiciono, eu não tenho que montar nada, é um endpoint HTTP, então é fácil escalar, aumentar e diminuir, eu não preciso gerenciar o sistema de arquivos. Então, a aplicação, de novo, está mais focada em resolver um problema. Porque os assets são necessários, mas não fazem parte do objetivo da aplicação.
Um outro problema, e esse até é citado no Web Factor, é log em arquivo. E é mais um problema de a sua aplicação está resolvendo coisa que ela não deveria resolver. Porque quando você loga em arquivo, você tem que abrir o arquivo, garantir que ele existe, garantir que você tem permissão de escrita nele. Você tem que rotacionar o log, senão você vai encher o log. E a aplicação geralmente não vai rotacionar, mas é necessário alguma integração. Você vai ter que... eu uso o log rotate para isso e ele envia um sinal para a minha aplicação depois. Então, você tem que implementar o cara que trata esse sinal, por exemplo, na sua aplicação. Ou você vai usar uma lib de log que já faz isso. Ou você vai escrever uma solução simples para isso. Eu vou escrever no stdout, por exemplo, que é algo que eu já tenho permissão para escrever. Todo o processo já tem lá o stdout, eu já tenho permissão para escrever. E o meu pai, quem criou esse processo, se vira em tratar o stdout e o stde. Ou eu posso escrever no syslog, que é uma ferramenta de log muito bem resolvida também. Então, ter log em arquivo tem certas utilidades, mas também é um foco que sua aplicação precisa resolver. Então, como essa aplicação estava rodando no Tsuru especificamente, quer dizer, ela não existe, mas se ela já existisse, ela estaria rodando no Tsuru, o Tsuru vai catar todo o stdout, o std da sua aplicação e vai deixar que você veja o log. Também vai mandar para um syslog. E não é algo do Tsuru, isso é comum a todas as ferramentas semelhantes de cloud. Todas as ferramentas semelhantes de cloud vão entregar uma solução semelhante de capturar os logs que você envia para o stream. Ele te dá um stream para você enviar esses logs e te captura. E você vai capturar isso e permitir que você faça queries contra esse log. Quero filtrar o log, eu quero ver o log só de uma daquelas 40 instâncias e coisas do tipo. Algumas dicas de como, além dessas, além desse caso fictício, algumas dicas de como a gente pode facilitar o processo de escalar a aplicação. Eu acho que eu vou conseguir dar tempo para a pergunta, hein? Uma coisa indireta que eu já falei, menos é mais, faça menos. Foque no que você precisa realmente resolver. Então, delegue o máximo que você puder. Se você está rodando no ambiente de cloud, provavelmente o ambiente que você está rodando já te entrega um monte de soluções prontas, desde que você, sei lá, o stdout é um caso. Em vez de escrever o log, eu vou ver o log lá no stdout, da forma que o Django funciona, por exemplo, quando eu dou um run server, ele vai logar tudo ali. Se eu fizer com o Green Unicorn, eu posso mandar todo o meu log para o stdout também. O gerenciamento do processo também é algo que o Web Factor fala e eu pulei, eu não citei, mas não é a sua aplicação que tem que iniciar, criar um fork, gravar o PID desse fork, para se você mandar um RUP para a sua aplicação, ele dar um reload e matar esse fork seu. Não é a sua aplicação que tem que fazer isso. Sua aplicação tem que entregar o vídeo que vão assistir no celular quando quiserem acessar. Existem ferramentas que fazem isso e resolvem isso muito bem. O próprio Green Unicorn faz isso. Você não deveria estar gerenciando o processo. E a máxima é essa daqui. Quanto mais simples for a sua aplicação, mais fácil vai ser ela de escalar. Então, quanto mais focada, mais isolada, mais específica ela for, mais fácil você vai conseguir escalar ela. Tem o mínimo de estado possível, Então, se não há estado, é mais fácil de escalar, Uma aplicação que não tem nenhum estado é fácil de escalar, mas na vida real, eu nunca vi uma aplicação que não tivesse estado. Login é estado, eu preciso guardar que o cara está logado. Dados são estado, eu preciso guardar em algum lugar os dados da aplicação. Não é uma aplicação que só, sei lá. Um exemplo de aplicação que poderia dizer que é sem estado, mas não é, seria o site da Python Brasil, mas não é. É só que o estado está lá. É um HTML estático, o estado está lá escrito no HTML estático. Então, na vida real tem estado, então tente centralizar esse estado. E aí você vai usar o key value que você quiser. E só tome cuidado quando você usar um banco de dados relacional e você estiver lidando com sessão, você pode ter um impacto de performance se você tiver muitas sessões. Então, tente usar um key value que guarde em memória
os dados se você tiver muita sessão. Se o seu site for pequeno, vai no mais simples, sempre o mais simples possível. Cache, né? Cache é um assunto controverso. Muita gente fala que o ideal seria não ter cache. Mas tem um problema, é que o computador é uma máquina de fazer cache, né? Para exibir esse slide aqui, tem umas trocentas de camadas de cache no meio do caminho, né? O meu pendrive era um cache do meu slide que está lá no meu computador, né? Então, tem cache dentro da CPU, tem cache na memória, tem cache na sua placa-mãe, tem cache no DNS, tem cache, não no DNS para exibir o slide, né? Mas pensando numa requisição HTTP, quantas camadas de cache você passa? Então, mais uma citação no mesmo livro, né? Ele diz que se você se cacheando todos os níveis possíveis, desde o browser até o DNS, você tem mais facilidade de escalar, você consegue adicionar mais unidades da sua aplicação, mais instâncias da sua aplicação. Então, esse é uma... Alguém que já fez alguma entrevista que alguém te perguntou o que acontece quando eu acesso www.sitedaempresa.com no browser, explica aí o que acontece. Alguém já fez responder essa pergunta, tem um lá atrás. Né? O Alex Gaynor, ele ficou puto com essa pergunta e ele resolveu, ficou muito pequeno aqui embaixo, mas é github.com/alex/what happens when. E aí ele tem uma explicação lá que é muito boa, que ele começa... Quando eu aperto o G, né, ele explica, o exemplo dele é com o Google, né? Quando eu aperto o G, o meu teclado emite o sinal elétrico, e esse sinal elétrico é interpretado de acordo com o driver que eu estou usando, se meu teclado é USB, se eu estou no notebook, se é um teclado sem fio. Então, ele explica tudo mesmo. E é colaborativo. De vez em quando, alguém vai lá e adiciona mais detalhes. Porque essa pergunta dá para ser muito detalhista, né? Mas, pensando só em cache, quantas camadas de cache eu passo quando eu acesso pythonbrasil.org.br, né? Eu começo pelo DNS, né, que vem resolvendo de trás para frente. Então, vou no DNS raiz, vou no DNS BR, vou no DNS org dentro do BR, vou no Python Brasil, chego no servidor. Aí esse cara vai me dar um redirect para o pythonbrasil.github.io. Aí eu resolvo o DNS de novo. Tudo isso tem camada de cache até eu chegar no servidor. Né? Isso começa no browser, que o browser pode já ter tudo isso cacheado, inclusive o conteúdo. Então, tem muito cache envolvido. E o ideal é que, se o conteúdo não mudou, o cara não chegue no seu servidor. Né? Então, pode ter cache no browser, porque você já acessou. Você está atrás de uma rede pública que tem um proxy transparente com cache, que não é recomendável, mas tem gente que faz. Então, você vai receber a resposta desse proxy transparente. Você pode receber a resposta do GitHub, porque provavelmente o GitHub tem alguma coisa na frente do site, um Nginx, um proxy reverso, qualquer proxy reverso na frente do site. Ou pode ir realmente lá dentro da maquininha do GitHub que está servindo o site da Python Brasil, por exemplo. Mas o ideal é que você não responda. Quanto menos request você responder, mais você vai escalar. Quanto menos request chegar em você, né, na verdade. E forem respondidos com sucesso. Um problema de cache é... Uma das dificuldades de usar cache é saber por quanto tempo esse cache vai ser válido, né? Quando ele vai ser invalidado. Tá acabando. E uma máxima disso é o dono... Quem é o dono do dado diz quanto tempo esse dado vale. Eu não sei como é que vocês costumam fazer, mas alguns projetos fictícios que eu conheço, numa empresa fictícia que eu ficticiamente, de novo, já trabalhei, muita gente configura o tempo de cache direto no proxy reverso que vai lá na frente. E, idealmente, o proxy reverso ele deveria ser burro. Ele poderia ser um monte de proxy reverso para todas as aplicações, simplesmente respeitando o tempo de cache que a aplicação entrega, os parâmetros de cache que a aplicação entrega. No DNS, por exemplo, funciona assim. O servidor que responde a query DNS é o servidor que diz o TTL, por quanto tempo aquele resultado é válido. Por que na web não pode ser assim? Né? Na prática é assim, só que às vezes as pessoas não resolvem isso na aplicação, resolvem na frente.
o que a gente recomenda é sua aplicação seta o seu cache, o tempo de cache necessário, e enche de proxy reverso na frente se você tiver precisar escalar, e esses caras vão respeitar o tempo de cache da sua aplicação. E no caso de Object Cache, né, de Redis e Main Cache, você pode setar a expiração com TTL ou deixar ele expirar automaticamente baseado em uso. Então, de novo, né, falando de page cache, o dono da página, né, da resposta, vai setar o cache control. Isso vai ser cacheado em todas as camadas daquele request. Né, todo cliente HTTP deveria respeitar esse valor. Claro que o cliente não necessariamente vai respeitar, mas deveria. E o Object Cache, né, por que usar o Object Cache? Uma página é uma entidade muito grande, né? Então, a página ela pode ter... Imagina uma página de um portal de notícias. Lá em cima ela pode ter notícias para mim, e aqui embaixo ele pode ter notícias do estado onde eu moro. As minhas notícias elas valem só para mim, mas a do estado onde eu moro vale para todo mundo que mora no mesmo estado que eu. Então, eu posso cachear a página inteira por um tempo menor, mas as notícias do estado eu posso cachear por um tempo maior e torná-la disponível para mais gente. A página inteira vale só para mim, mas um pedaço dela vale para mais gente além de mim. O último ponto que eu queria falar é que é muito importante você... O penúltimo ponto, tem um último ponto antes. Você fazer profiling de como sua aplicação se comporta. Se você está achando sua aplicação lenta, entenda que tem 1 ou 2 pedaços de um request gigantesco que é lento. E você tem que fazer profiling para tentar detectar isso. Então, no Python, você vai ter o cprofile ou o profile para fazer isso, e integrações com os frameworks que já existem. O New Relic é uma ferramenta fantástica, porém muito cara para fazer isso. Então, se você tem dinheiro... Ou se você pode ligar por um tempo para detectar um problema, que é o que a gente às vezes faz, ou tem aplicação que deixa ligar direto, tem gente que liga só para detectar problema. E para fazer teste de carga, saber como a aplicação se comporta, WRK, SIG, Apache Benchmark. E um ponto muito importante é automatize tudo que você puder disso, dos seus testes de carga. Tenta fazer track no seu servidor de integração contínua de regressão de performance. Essa aplicação performava tanto, eu tenho uma tolerância de 10% de perda, e eu perdi 40% com esse commit. Você vai conseguir, se você conseguir traquear isso, você pode até aceitar uma perda de performance, mas você vai saber exatamente o que foi o commit que mudou a performance daquele endpoint, por exemplo. E o seu cache, eu acho que como é uma coisa que a aplicação resolve, né, passa a fazer parte da lógica da aplicação, ela tem que ter teste automatizado para isso também. As coisas que eu queria apresentar eram essas. Eu acho que a gente não tem tempo para pergunta. 11h30 em ponto. A gente conversa no corredor, quem quiser conversar. Tem meu Twitter, meu e-mail e o SlideShare, onde eu vou subir esses slides também. Então, muito obrigado aí por terem vindo. Thank you.